diferença entre emoção e sentimento. Você já pensou nisso? Emoção é uma sensação no seu corpo. A própria palavra emoção, algo que te move, algo que acontece e que te move. Move o quê? O seu sentimento, entende? E a emoção tem efeito no corpo. Por exemplo, nós temos expressões assim, eu senti borboletas no estômago, é quando você, né, tem algum medo. Frio na nuca, e assim por diante, né? São arrepio, suor frio, né? Tudo isso acontece porque tem um sentimento que moveu você, portanto, se tornou uma emoção. E o sentimento é o que vem antes desse movimento. É muito importante nós distinguirmos o que nós sentimos. Lembra, no último vídeo a gente estava falando sobre isso. Porque as emoções nos movem, né? Os sentimentos acionados nos fazem reagir, fazem agir. E além de saber o que você sente, você precisa saber o que fazer com o que você sente. Porque se você não tiver controle sobre o que você sente, você acaba fazendo aquilo que você não gostaria de ter feito. Você pode agir por impulso ou por medo, por exemplo, deixando que o medo decida por você e não você. Aquele que tem domínio de suas emoções, principalmente dessas emoções fortíssimas, como o medo, o dor, tem controle sobre a situação. Esses dias eu lembrei de uma pessoa que, líder da Índia, que muitos já conhecem e que é um exemplo de poder. Gandhi. Porque ele tinha domínio sobre o que ele sentia. Ele adquiriu um poder imenso. Ele sozinho conseguiu livrar o seu país da dominação do Império Britânico. E não é que ele pegou armas e foi guerrear. Ele é o exemplo da resistência pacífica, da não violência. Vocês podem imaginar alguém vem para cima de você, quer te bater, e você não foge, você não revida, você fica totalmente passivo. É isso que Gandhi fazia. E com isso ele dominava o agressor. Primeiro, porque é uma reação que ninguém espera. Segundo, e principalmente por isso, porque ele dominou a reação dele diante da maior provocação que poderia haver. Ele dominou. E com isso, ele se tornou poderosíssimo. O que ele falava, o que ele negociava, falava com autoridades, tinha poder por quê? Porque a palavra dele tinha força. Entende? Ele primeiro dominou a si. E com isso, ele dominou situações, dominou outros.
E ele não usou esse domínio para destruir. Muito pelo contrário. Ele usou para construir. Ele usou para libertar o seu país. Porque se ele tivesse usado esta força para destruir, ele a teria perdido. Parece contradição isso que eu estou falando, não é? Mas saibam, sim, ele teria perdido. Porque a grande força só é dada para aquele que é forte. E força não significa você ter força física para bater nos outros. A verdadeira força é essa, que vem do domínio sobre você mesmo. Então, queridos sobreviventes, se vocês conseguirem esta força, vocês conseguem dominar qualquer situação. E o abusador ou abusadora não terá vez com você. Agora, adquirir essa força sobre si mesmo exige muito treino, exige muita prática, uma prática diária. E isso você pode fazer ao terminar o dia. Você olha para o seu dia, como foi, sabe? Faz um filminho de retrospectiva. Como é que foi o seu dia? Você conseguiu controlar suas emoções? Ou não? Em que ocasiões que você conseguiu? Em que ocasiões que você não conseguiu? Que aquilo que te provocou foi mais forte que você? Analise tranquilamente, sem se condenar. Porque é a partir desta análise que você vai acordar no dia seguinte, sabendo por onde as coisas te pegam e onde você precisa trabalhar, para que aquilo não te pegue mais, não te derrube, não te tire do sério. Não faça você fazer aquilo que você não quer fazer. Eu tenho aqui em mãos uma lista que foi elaborada pelos estudos de não violência. Uma lista que eu gostaria de percorrer um pouco com vocês. E vocês vão ouvindo, vão percebendo como é que é isso para você. Você consegue identificar quando você está sentindo isso? Sabe, é como nomear. E muitos de nós não tivemos essa educação, como eu já disse. Educação em emoções, em sentimentos. Então nós precisamos aprender. Como é que chama isso que eu estou sentindo? Entende? Exercite. Então aqui tem uma lista dos sentimentos relacionados a necessidades não atendidas. Por exemplo, quando você está incomodado, aí você, nessa lista, debaixo do incomodado, tem aborrecido, amargo, exasperado, frustrado, impaciente, irritado, mal-humorado, nervoso. Daí vem uma outra lista, quando você está com raiva. Você está agitado, chateado, enfurecido, exasperado, furioso, indignado, irado, ressentido. Gente, eu estou falando tudo no masculino, vale para homem e mulher, tá? A nossa língua portuguesa é assim, o genérico é a forma masculina, certo? Que nesse caso não é masculina nem feminina, é genérica.
Confuso, quando você está confuso, você está agitado, alarmado, assustado, chocado, desconfortável, inquieto, perturbado, preocupado. Vá anotando, quando é que você sente essas coisas? Reconheça, dê nome. Quando você está desconectado, você está apático, desinteressado, distante, entediado, indiferente, retraído. Quando você sente aversão, você sente antipatia, chocado, com nojo, desprezo, horrorizado, sente repulsa. Quando você está temeroso, angustiado, ansioso, apreensivo, assustado, hesitante, preocupado, receoso. Quando você está triste, aflito, deprimido, desanimado, infeliz. E quando você está sofrendo com dor, agoniado, arrasado, em luto, magoado. E quando você está estressado, cansado, você está apático, esgotado, exausto. E quando você está vulnerável, cauteloso, desconfiado, inseguro, quando você está constrangido, culpado, envergonhado, tímido. E quando você está ansioso, está com ciúmes, está com inveja. E se você tiver outros nomes, faça uma lista. Esses são todos sentimentos relacionados a necessidades suas não atendidas, tá? Então, é muito importante a gente identificar, como eu falei para vocês. E todos nós sentimos essas coisas. Isso não quer dizer que agora a gente vai fazer de conta que isso não existe ou não querer mais sentir isso. Minha gente, não dá para evitar sentir tristeza, por exemplo. Se você bloquear estes sentimentos, você vai acabar se anestesiando e bloqueando os outros sentimentos das necessidades atendidas, que daqui a pouco eu vou falar. A nossa vida é feita de sentimentos assim chamados positivos e sentimentos assim chamados negativos. A gente não vive sem essa dualidade. A questão sempre é o que você faz com os sentimentos negativos, que na verdade não são nem negativos, mas vamos chamá-los assim. E os sentimentos positivos, o que você faz com cada um deles? Cada um deles pode servir a você como lição. Lembre-se, sentimentos são o que nos conecta. É a cola. É o que nos conecta uns aos outros. Conecta com a realidade e nos conecta com a espiritualidade. Então, vamos ver agora essa lista que o pessoal da não violência
preparou para nós, dos sentimentos relacionados às necessidades atendidas. Afeto, quando você está sentindo afeto. Então você é afetuoso, amigável, amoroso, carinhoso, compassivo, simpático. Quando você está contente, admirado, alegre, animado, emocionado, entusiasmado, motivado. Quando você está descansado, alerta, energizado, reanimado, rejuvenescido, relaxado, revigorado. Quando você está em paz, aliviado, calmo, confortável, pleno, relaxado, satisfeito. E quando você está interessado, atento, comprometido, curioso, encantado, estimulado, fascinado. Quando você está com esperança, esperançoso, encorajado, otimista. Quando você está grato, agradecido, comovido, tocado. E se você tiver mais nomes, acrescente na sua lista e me mande para mim, por favor, nos comentários, mais emoções e sentimentos que você encontrou, que você descobriu. A nossa vida é colorida pelos nossos sentimentos. Sem sentimentos, nós não enxergamos a beleza, nem a feiura. Não enxergamos o que é bom, belo, verdadeiro. Não enxergamos o que é moralmente correto, o que é moralmente incorreto. Porque, minha gente, nós não somos máquina, não somos robôs. Embora muitas vezes nós acabamos nos anestesiando de tanto sofrer. Às vezes nós precisamos mesmo de uma trégua, sabe? A tua ferida foi tão profunda, sangrou tanto e ainda está sangrando, que você precisa colocar alguma coisa em cima para você não sentir a dor. Aceite, isso também é necessário. Por um pouquinho de tempo, até você ganhar forças e poder andar de novo, caminhar de novo por sua vida. Aceite ajuda nesses momentos. E principalmente, cuide de você. Torne-se você mesmo, você mesma, seu pai, sua mãe. E cuide da sua criança ferida. Porque aquilo que dói é o que atingiu a sua criança, ou seja, aquilo que tem de mais puro, de mais nobre, de mais delicado e também vulnerável dentro de você. Cada um de nós tem sua criança interior. E quando somos abusados, é essa criança que sofre. Então, minha gente, bom caminho de autoconhecimento. O abuso, por mais absurdo que isso pareça, também é uma forma que acontece na vida das pessoas para elas mudarem de vida, para elas empreenderem um caminho de autoconhecimento. Isso aconteceu comigo.
E por mais que doesse, hoje eu agradeço, porque abriu janelas e portas que antes eu nem sabia que existiam. E eu desejo para você, para cada um de vocês, que também tenham ou se deem, se permitam esta oportunidade e que vocês possam se fortalecer e sair fora do abuso se já não saíram. Sair fora do abuso o mais rápido possível, para vocês se fortalecerem, se conhecerem e construírem uma vida que antes vocês nem sonhavam que pudesse existir. É possível, sim. Bom caminho de autoconhecimento para vocês.